Estamos de volta, minha gente. Estava com debates médicos aqui, o pessoal do chat estava me dando sugestões para eu melhorar um pouco da minha gripe e a minha voz rouca. Chá de romã tomarei hoje à noite. Mas, gente, o que está pegando é o julgamento do Vitor Roque pelo STJD. Foi marcado para segunda-feira o julgamento no caso de um post homofóbico que ele postou depois do choque rei, que foi lá em outubro. Não sei se vocês vão se lembrar, mas a gente vai ver aí. Um tigre mordendo o pescoço de um veado. Ele postou naquela ocasião. Foi apagado instantes depois, pouco depois, ficou pouco tempo no ar. Foi esse o post aí que ele fez. Foi denunciado no artigo 342G por ato discriminatório e pode pegar um gancho de 5 a 10 jogos. O Palmeiras já tinha reclamado publicamente no STJD por causa do Alan, em comparação ali com o Bruno Henrique. PVC, o que a gente tem, né, de informação nesse sentido e o que o Palmeiras está achando desse julgamento? O Palmeiras acha que os julgamentos estão sendo marcados com datas e horários diferentes entre si. Padrão em algumas situações. Vamos partir de uma premissa que eu acho importante. O Vitor Roque ser punido, está certo. Né? Ele fez um post homofóbico, a defesa dele, que está confiante em conseguir a liberação do Vitor Roque, entende que ele deixou o post por 5 minutos e depois de alertado retirou o post, mas ele tem um post. O post existe, tem um artigo, ele foi enquadrado no artigo, foi denunciado, vai ser julgado e pode ser condenado. Acho importante separar as coisas porque a gente está tentando misturar coisas para dizer ele não pode ser punido porque não aconteceu aquilo. Não se trata disso. Trata-se de o Vitor Roque cometeu um erro, vai ser punido? Perfeito. Não tem nada errado nisso. Há, no entanto, algumas contradições ou possíveis contradições. E você em casa vai ajudar a gente a pensar se tem contradição, se não tem contradição. Por exemplo, o Palmeiras questiona por que o Gustavo Gomes foi denunciado por dizer que o árbitro Wilton Pereira Sampaio era soberbo e o Marlon, do Grêmio, não foi denunciado depois de dizer que o Grêmio foi roubado. Isso aconteceu. O Gustavo Gomes foi denunciado e o Marlon não foi. Aí a gente vai entrar na questão, por exemplo, do Lianco. O Lianco é um caso de Copa do Brasil, o que talvez pudesse representar punição na Copa do Brasil. Mas, de fato, o post do Lianco é feio. Mas uma dúvida mesmo, quando tem a punição, ela não vale para competições nacionais? Depende do artigo que ele vai entrar. Eu também não vou ser especialista nisso, a gente pode trazer uma lei camp para explicar cada caso. Caio Jorge, Lianco. O do Lianco é muito feio, cara. O Lianco é muito feio e é homofóbico. E é homofóbico. Como é que é? Boa tarde a todas as meninas, mês do ar em virar mocinhas feliz dia. Cara, que coisa ridícula. É um post deplorável. É deplorável. Então, aí você pergunta, por que o Lianco não foi denunciado? Homofóbico, machista, misógino, tem de tudo. Tudo ao mesmo tempo. Um grande suco de horror. O artigo em que o Vitor Roque foi corretamente denunciado é um artigo que fala em comportamento discriminatório. Fala outras coisas, mas fala em comportamento discriminatório. Aí a gente tem uma pergunta, e aí que não é uma resposta. O caso do Caio Jorge pode ser similar por ser comportamento discriminatório? Ou não pode? Você pode me responder, você pode achar que não é discriminatório, que não tinha que ser denunciado. Eu ouvi opiniões hoje de gente que acha que não era para denunciar o Caio Jorge. O do Lianco é diferente, o do Lianco foi bem feio. E ele não, enfim, o Caio Jorge não foi denunciado. É para ser denunciado? Não é para ser denunciado? Os casos são semelhantes? Os casos são diferentes? O caso Gustavo Gomes e Marlon chamou a atenção, o Palmeiras não se manifestou oficialmente sobre isso, mas chamou a atenção dentro do Palmeiras. O Gustavo Gomes falou, o árbitro é soberbo. O Marlon disse, o Grêmio foi roubado. O Gustavo Gomes foi denunciado, o Marlon não foi. Eu acho que tem várias questões aí pra gente levantar para debate, por isso convido vocês para participarem aqui com a gente, né? Vocês no chat. É justo que ele seja punido? O post é péssimo, de péssimo gosto, ele é homofóbico de fato, ele é preconceituoso, mas é para ele ser punido? Tem a questão do tempo, né? E aí, mais uma vez, a gente fala da morosidade do STJD, PVC, porque esse jogo foi no choque rei de outubro. 5 de outubro. 5 de outubro, ou seja, temos mais de um mês. Quanto mais você protela, se julga naquela semana, até entendo, né? Tem toda uma dificuldade aí do sistema para fazer o julgamento num prazo muito apertado, mas se o julgamento é feito numa semana, ele tem um tipo de repercussão. Um julgamento que é feito um mês depois, quando você tem a questão do Alan, a questão do Bruno Henrique, reta final dos campeonatos, isso piora, né? Isso aumenta ainda o debate sobre a situação. É o caso do São Paulo 2009, que o São Paulo até hoje lembra. Em 2009, faltando 4 rodadas para acabar o campeonato. O 2009 foi o campeonato que o Palmeiras estava na liderança e o Flamengo veio atropelando e ganhou o campeonato com todo o mérito. Depois da queda do Palmeiras, o São Paulo passou. O São Paulo passou a ser candidato ao título, ao tetracampeonato na época. O São Paulo era o time que mais metia medo em todo mundo naquele momento. Faltando 4 rodadas para acabar o campeonato, o STJD julgou o André Dias, o Borges e o Dagoberto e tirou os 3 por 3 jogos. E o São Paulo perdeu o campeonato e ficou em terceiro lugar. Então, isso era correto? A gente não precisa voltar lá atrás para dizer, foi... Não, mas isso é história. Isso é história do STJD.
E é por isso que a gente está falando, o André Kampf escreveu ontem, o André Rizek falou hoje, a gente está falando sobre o quê? Sobre como é preciso criar uma sensação de que a justiça esportiva analisa tudo de um jeito imparcial. É aqui que está a questão. É aqui que está o ponto. Tudo que a gente fala hoje, alguém vai dizer assim, mas é porque fulano torce para não sei quem, fulano torce para não sei quem. Desculpa, meça-se pela sua régua. A nossa régua é do jornalismo. A nossa régua é maior. A gente está tentando olhar o que é cada caso, o que cada caso representa. Por exemplo, o caso do Bruno Henrique é igual ao Aleph Manga, que pegou 360 dias? Não, não é igual. Por quê? Porque o Aleph Manga recebeu 45 mil reais e recebeu 30 mil reais de multa e 360 dias de punição. Mas ele recebeu o dinheiro, embora o resultado prático seja o mesmo. Ele deu informação privilegiada para o apostador, que ganhou dinheiro com aquilo. O Bruno Henrique deu informação privilegiada para um apostador, não recebeu dinheiro diretamente disso. Então a pena do Bruno Henrique, evidentemente, vai ser mais branda. Também não prejudicou o próprio time, segundo a alegação dele do Flamengo. Então a pena do Bruno Henrique, se houver, vai ser menor e ele pode até ser absolvido. Mas é importante para a indústria das apostas. No caso do SJD, para ele não prejudicar a si mesmo e ao futebol, ele precisa mostrar que ele tem equivalência de prazos e de penas. E de decisões, né? O PVC trouxe o caso do Caio Jorge. A gente tem aí a imagem do Caio Jorge, da manifestação dele. Ele usou uma camiseta, né, com uma raposa mordendo uma galinha. Aí, ó, é o que a gente está vendo aí. Ele no campo, uma raposa mordendo uma galinha. Tem a mesma conotação? Não tem. Para mim, esse post aí, ele também é homofóbico, né? Porque ele tem esse sentido ele tem um preconceito ali embutido contra o adversário, contra o concorrente, uma alusão ao concorrente ali naquela foto. Ele não foi denunciado. Para mim, esses casos, eles têm que ser punidos. Tem que ser punidos porque a gente precisa criar mecanismos na sociedade para coibir atos preconceituosos, ainda mais num meio tão preconceituoso, tão machista, tão misógino, tão homofóbico como é o futebol. Então a gente tem que ter práticas, mecanismos para mudar essa cultura que é terrível. Agora, qual é o tipo de punição e em qual esfera? E aí acho que cabe um debate longo até. Será que uma punição esportiva, pegar jogos, é a melhor forma de você educar um jogador? Será que é a melhor pena para você fazer com que ele reflita e ele mude a forma dele pensar? Será que uma pena educativa seria mais eficaz? Não sei, Mussetti, o que você acha que seria mais justo? E seria também a esfera, já que no caso do Vitor Roque, né, como foi um post na rede social, não foi no campo de jogo, foi no ambiente dele ali, a punição deve ser esportiva? Como é que você vê toda essa questão? Eu acho que tem que ser uma punição esportiva. Eu entendo o Palmeiras, o STJD tem seus problemas para todos, mas nesse caso me parece muito claro que Caio Jorge e Lianco deveriam ser punidos. Não sei exatamente qual vai ser a punição do Vitor Roque, mas todos deveriam ser denunciados por homofobia, discriminação, o que seja. Para mim é muito claro. O Lianco é um post ridículo. O Caio Jorge, se ele quer provocar, como ele gosta, eu sou provocador, gosto de fazer gol, gosto de clássico, que fosse uma raposa comendo um galo, não uma galinha. No caso do Vitor Roque, deixou 5 minutos no ar ou não, ele fez de propósito. Era a última foto daquele carrossel no Instagram, que é um álbum de fotos, e ele escolhe para jogar para a torcida outro post discriminatório. Se o Vitor Roque for de fato condenado, eu entendo que o Palmeiras tem motivos para reclamar. Mas eu acho que alguma hora isso precisa acontecer, que a punição ao Vitor Roque sirva de exemplo, para que num próximo evento, seja do Vitor Roque, do Caio Jorge, do Lianco ou de qualquer outro atleta, os clubes não estejam preocupados com a STJD, estejam preocupados em orientar seus próprios atletas, punir seus próprios atletas, porque eles sabem que esse tipo de post, de entrevista ou o que seja, não podem ocorrer. Eu entendo o questionamento do Palmeiras nesse caso, eu nem estou falando de Gustavo Gomes, de Marlon, de Bruno Henrique, eu acho que comparar penas e motivos diferentes fica complicado, mas falando apenas de discriminação, de homofobia, Caio Jorge, Lianco e Vitor Roque têm que ser denunciados, tinham que ser punidos. Eu entendo o Palmeiras, mas que essa punição, essa possível punição ao Vitor Roque, sirva de exemplo para que isso diminua ou que isso pare de acontecer. PVC, você estava dando todo o contexto aí, dando a sua visão também sobre o STJD e os julgamentos que a gente tem. Para você, qual que deve ser a punição do Vitor Roque? Você tem isso já claro? Porque não é uma decisão fácil, né? Não, pelo artigo ele pode pegar 5 a 10 jogos. Uhum. E se ele pegar 5 a 10 jogos, vai ter efeito suspensivo. Uhum. E vai ficar a sensação de que não teve punição. Que é a mesma coisa que alguém mandou mensagem ontem sobre o caso do Dudu em 2015. O Dudu pegou 6 meses e cumpriu 4 jogos. Daí não adianta. É como o caso... Eu acho que o perigo é a gente começar a misturar coisas que são desiguais. Então, por exemplo, quando a Leila mandou a mensagem dizendo o Alan foi suspenso e o Bruno Henrique não foi, de fato cria uma estranheza que o Alan foi denunciado e o Bruno Henrique teve o julgamento adiado. Mas são coisas completamente distintas. O Alan ser punido não está errado. Está errado o Bruno Henrique não ser julgado. E como eu já disse aqui algumas vezes, o Bruno Henrique pode ser até absolvido. Ele só precisa ser julgado. Né? Não dá para ficar adiando o julgamento ad eternum. Bom, o caso do Vitor Roque. O Vitor Roque ser denunciado, está certo. O Lianco não ser denunciado, está errado. Sim. Uma coisa não exclui a outra. Duas medidas, né? Uma coisa não exclui a outra.
o Gustavo Gomes ser denunciado é possível. O Marlon não ser denunciado está errado. Né? Então, não vamos misturar coisas. Vamos separar os casos e entender. Isso está certo, isso está errado. Não é isso está errado porque aquilo não aconteceu. É diferente. Agora, o ponto é que a gente voltou a ter uma discussão em reta de chegada de campeonato, como foi em 2009, no caso das suspensões dos jogadores do São Paulo, em que a gente olha para a STJD e fala, mas ele vai fazer isso. E isso é ruim para a instituição futebol. Esse é o ponto. A discussão nessas somas, Vitor Roque punido, ok. Alan punido, ok. Bruno Henrique não julgado, não, ok. É esse o ponto. Gustavo Gomes denunciado, ok. Marlon não denunciado, não, ok. Então aí o STJD passa uma sensação de que ele não tem aquela balança como no símbolo da justiça. Cega.